Agora apresento a vocês o Ian Orestes. Cadê o Ian? Oi, gente, tudo bem? E aí? É um prazer muito grande estar aqui, especialmente com a Ana ministrando aqui. Estou muito feliz. Eu vou te apresentar já. O Ian, ele que é meu colega de trabalho, né? Desenvolvedor Exatamente. Python, entusiasta de segurança, gosta de escrever para blogs e participar de conferências, seguindo o que acredita ser mais importante na vida, compartilhar conhecimento. Esse cara Perfeito. É foda. Eu admiro muito. Fofa. Então, o tema da palestra é escrevendo códigos seguros com Python. E agora é com você, Ian. Até mais. Perfeito. Muito obrigado, viu, Ana? Então, gente, eu tinha preparado algumas coisas para falar no começo, e aí eu percebi que eu tenho muita coisa para falar nessa palestra, então algumas coisas vão ficar um pouco corridas. Eu vou cortar algumas coisas que eu ia falar aqui no começo. Vou simplificar um pouco aqui, que eu ia falar aqui no começo. Deixa eu começar já aqui. Só para começar falando um pouco da minha motivação para essa palestra, tenho certeza que todo mundo que programa em Python, ou que já começou em Python, já ouviu essa frase que programar em Python é fácil. Pode ser de gente que já programou em Python, pode ser de gente que nunca mexeu com Python na vida. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, programar em Python é fácil. Eu não discordo disso, eu não vim aqui para discordar disso. Na verdade, eu concordo, mas mais ou menos eu acho que programar em Python é legal, e isso pode ser traduzido como fácil. Em alguns contextos. Mas eu acho que não é exatamente assim. Eu acho que fazer um código que funcione em Python é fácil. Escrever um código que rode em Python é realmente fácil. Mas escrever um código com boa qualidade, um código bem testado, um código seguro em Python, nem sempre é uma tarefa muito simples, uma tarefa muito trivial, como muita gente pensa. Então, ao longo dos anos, né, com experiência de trabalho e tudo mais, eu fui observando alguns padrões de código Python que, como eu sou muito... eu gosto muito da área de segurança de informação, apesar de não trabalhar diretamente com isso, né? Eu sou desenvolvedor. E eu compilei algumas coisas numa lista para essa palestra, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? É uma palestra que é para iniciantes, né? Então eu espero que todo mundo consiga aproveitar, mas é uma palestra bastante técnica e que a gente vai falar de algumas coisas que são bem pouco triviais. Então a gente vai falar de algumas coisas bem complexas, mas eu espero falar da forma mais simples possível, né? Trazer de uma forma mais amigável possível esses assuntos para vocês. O primeiro tópico que eu queria falar com vocês é sobre a função eval. Eval é realmente perigoso. Para quem não conhece, a função eval é uma função que avalia uma expressão Python e retorna o resultado dela. Eu coloquei alguns exemplos dela aqui na direita, né, da tela. Eu estou olhando aqui para a minha tela, viu? Perdão que eu não estou olhando para a câmera a todo momento. Então, o primeiro exemplo aqui, eu pego uma string, né, ela recebe uma expressão em formato de string. Eu pego uma string com 2 à potência de 8 e recebo aqui o resultado em número, né, 256. Uma coisa similar embaixo, 1024 mais 1024, resultado. O terceiro exemplo é um pouco diferente, né, porque eu chamo uma função, então é uma função built-in Python sum, e passo uma lista. Então, mesmo chamando uma função, o eval consegue entender, ele recebe uma função, ele entende, e retorna o resultado que é 56. E o último exemplo é ainda mais interessante, né, porque eu declaro uma variável x, eu declaro que essa variável x é igual a 100, e declarando que essa variável x é igual a 100, eu chamo ali o eval x vezes 2, e ele entende, ele consegue detectar a minha variável x, que eu declarei antes, eu declarei fora do eval, e ele entende que x vezes 2 é igual a 200, ou seja, ele tem acesso a essa variável x que eu declarei fora do eval. O eval, ele pode receber 2 parâmetros, né? São 2 parâmetros opcionais, que são o globals e o locals, que são basicamente dicionários, né? Que eles definem quais são as variáveis globais e as variáveis locais que o eval vai ter. Então, como a gente não passou nada, as variáveis globais e locais que eles vão ter vai ser as variáveis globais e locais do programa em C. É por isso que o eval vai ter acesso ao x aqui nesse último exemplo. Ele consegue entender que o x é 100, porque a gente não passou nada aqui no globals. Então, ele consegue saber que x é 100. Ok, o período começa quando, vamos supor que a gente importa o S no nosso programa. Vamos pensar que a gente tem uma string aqui que pode vir de input de usuário, e aí a gente tem um código aqui que é muito simples, é o s.system, né? Ele vai fazer uma chamada para o sistema, com esse código aqui, que é um código em bash, né? Um código de shell, que é rmrf,
barra, ou seja, ele vai remover todos os arquivos do root, né, da pasta padrão, da pasta raiz do Unix, né, então ele vai remover todos os arquivos, se tiver permissão para isso. Então, se ele tiver permissão para isso, ele realmente vai remover todos os arquivos a partir do eval, porque ele vai rodar o código os.system.rmrf a partir do eval. Ok, então ele vai fazer isso, o eval, a gente sabe que o eval é muito perigoso por causa disso. Mas aí você pode pensar, eu acabei de falar que a gente consegue controlar as variáveis globais que ele tem acesso. Você pode pensar que, então, a gente pode minimizar o risco do eval, se a gente conseguir controlar essas variáveis globais. Porque o OS, quando a gente importa ele vira uma variável global. Então, se eu passar para o eval um dicionário vazio no lugar das variáveis globais, ele não vai mais ter o acesso ao OS. Isso é verdade. Quando eu passo aqui o eval e passo o s.system, todo aquele código malicioso, e aí eu passo um dicionário vazio, olha só, ele vai me retornar um name error, porque o OS não está definido. Então, de fato, funcionou. O OS não está definido, funcionou, beleza, a gente está seguro agora. Mais ou menos, porque quando a gente passa um dicionário vazio, quando a gente não passa nenhum global para ele, o que o Python faz? O Python vai inserir as funções das variáveis built-in automaticamente. E uma função built-in que o Python tem é a função import. E aí a gente simplesmente consegue importar o OS. A gente importa o OS e chama o system. Mas aí você pode se achar muito mais esperto. Você pode falar, não, tudo bem, eu não vou passar o global vazio. Eu vou fazer melhor que isso. Eu vou passar o built-in vazio. Porque o Python, ele não vai forçar que o built-in sempre vai ter alguma coisa. Ele não vai fazer isso. Ele só passa o built-ins quando o global está vazio. Se o global está vazio, ele passa o built-in. Mas se o built-in, se eu falo que eu quero o built-in vazio, ele não vai colocar nada. De fato, ele não coloca nada. E aí, quando eu passo o built-in vazio, se eu chamo um import OS system, ele me dá erro, porque não tem mais essa função import. Eu não tenho mais nenhum built-in. Então, pronto, a gente conseguiu. A gente fez um eval seguro. Mas não é bem assim. A gente não fez um eval seguro. Por quê? Vamos pensar como a gente consegue montar um payload. A gente não tem acesso a nenhum built-in. A gente não consegue pegar nenhum objeto pelo nome do objeto, mas a gente consegue montar um objeto pela sintaxe literal dele. Então a gente consegue montar uma tupla a partir de um parênteses. Abrindo e fechando parênteses, a gente consegue montar uma tupla. Então, abrindo e fechando parênteses, a gente consegue montar uma tupla e acessar os atributos dela. .dunderClass, a gente tem a classe tupla. .dunderBase, a gente tem a classe object. E a classe object é muito importante para a gente. Por quê? Porque tudo no Python é um object. Tudo no Python é um objeto. Então, se a gente tem acesso à classe object, e aí a gente tem acesso ao atributo dunder subclasses, a gente tem acesso a todas as classes, porque tudo é uma subclasse de object. Inclusive, a classe built-in importer, que é essa classe que eu deixei em rosa aqui. E a classe built-in importer, com ela a gente consegue importar qualquer coisa, e aí a gente volta para aquela questão de conseguir importar o OS de novo. Aí que eu coloquei um exemplo aqui para a gente pegar. Se a gente iterar por todas as subclasses do object, e aí a gente procura uma que tem o nome built-in importer, né? Então, achei a que é o built-in importer, eu vou instanciar ela, aí ela tem uma funçãozinha chamada load modular, que é para importar em si, os.system, pronto, consegui chamar. Mas aí eu preciso transformar isso numa string, né? Isso precisa ser uma string de uma linha para conseguir passar isso para o eval. Esse payload aqui não é meu, viu? É do Samuel Antila aqui, né? Sec.expert, é o blog dele. Então, esse código aqui desse slide não é meu. Mas é basicamente esse código que eu acabei de mostrar aqui, convertido para uma linha para passar para o eval, né? Então, em vez de estar num for, ele está numa compreensão de lista. Mas é isso, iterando pelas subclasses, procurando o que tem built-in importer, importando o módulo e carregando ali. O eval é realmente perigoso, não tem como você fazer um eval seguro. Alternativas para o eval. Bom, a gente tem no módulo AST uma função chamada literal eval, que ela recebe também, você pode passar uma string, e ela vai converter um objeto com sintaxe literal para um objeto em Python. Então, a gente pode passar, por exemplo, um número em string, ele vai converter para um número, a gente pode passar uma tupla ali, que é o meu segundo exemplo, e ele vai converter uma tupla em string, e ele vai converter para uma tupla, né, de fato, em Python, mas a gente não pode passar uma expressão. Quando eu tento passar uma expressão 1 mais 1, ele me dá erro, porque ele não faz isso. Ele não consegue fazer uma expressão. Então, e se a gente quiser fazer isso? Se a gente quiser converter uma expressão, se eu quiser fazer uma calculadora em Python, aí a gente vai ter que fazer parte de string. Não faz com o eval. Não faz com o eval, porque o eval é muito perigoso. Então, quando que a gente tem que usar o eval? Por que o eval existe? A gente tem que usar o eval quando não tem nenhuma outra maneira viável de realizar uma tarefa. E aí, com o tempo, você vai perceber que isso é nunca. Você nunca tem que usar o eval. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto estou falando bem rápido, viu, gente? Porque a gente não vai ter muito tempo. O segundo ponto também é um pouco comprido, mas depois os pontos vão ficando um pouco mais curtos.
Seguindo o tema de execução de código, vamos falar de executar código arbitrário com Pickle. O Pickle, para quem não conhece, ele é um módulo de serialização de objeto Python. O que é serializar um objeto? Em linguagem de programação, né, em linguagem de programação em geral, você trabalha com vários tipos de objeto, né? Você tem números, você tem, em Python a gente tem dicionários, né? A gente tem conjuntos, a gente tem as tuplas. Só que quando a gente precisa salvar esses objetos, a gente tem, claro, as opções de salvar no banco de dados e tudo mais, mas se a gente não quiser salvar no banco de dados, a gente precisa converter isso de alguma forma para bytes. A gente precisa converter esse tipo de objeto para bytes para salvar ele de alguma forma em bytes. Então, o Pickle ele é um protocolo que vai serializar isso em bytes no Python, né? Ele serializa praticamente qualquer tipo de objeto Python. Então, desde desses tipos mais comuns, né? Tupla, número, que eu falei, strings, claro, mas também funções, classes, ele consegue fazer isso com facilidade, praticamente qualquer objeto Python. A função principal dele é o dump, né, e o load. Aqui eu coloquei exemplos aqui. Então, o dump é para você serializar e o load é para você deserializar. O dump aqui você consegue ver, né, os bytes aqui serializado e o load você carrega. E ele recebe um parâmetro opcional, que é o protocolo, que é o número inteiro indicando qual é o protocolo usado para serialização. Porque ele vai de 0, que é o mais antigo, que você consegue ler, né, humanamente, até o 5, que é o mais novo, que foi introduzido no Python 3.8. O protocolo é importante, vocês vão entender um pouco por quê. Um pouco mais para frente. Para a gente serializar uma instância de classe, por padrão, o Pickle já vai conseguir fazer isso para a gente automaticamente. Ele vai saber como serializar para a gente. Mas a gente pode customizar isso. A gente pode customizar isso com esse método mágico, dunder_reduce. Então, esse método mágico ele tem que retornar uma string ou uma tupla com callable e seus argumentos. E é isso que importa para a gente, essa tupla com callable e seus argumentos. Por quê? Porque olha só o que a gente pode fazer. A gente faz uma classe aqui, ó, essa classe exploit Pickle que eu fiz. A gente define aqui esse método dunder_reduce e olha o que a gente vai retornar. A gente retorna um callable. Um callable pode ser qualquer callable, pode ser tanto uma função quanto uma classe. Aqui no caso eu estou retornando o s.system para a gente seguir o mesmo padrão do exemplo lá do eval, o s.system, e aí, que é o callable, e o argumento que eu vou passar vai ser tem que ser uma tupla, né? Tem que ser um iterável, né? Então, estou passando uma tupla, mas só tem um argumento, que é o RMRF, ou seja, uma string, aquela mesma string para apagar todos os arquivos. E o que o Pickle vai entender? O Pickle vai entender que para eu deserializar esse objeto, eu preciso chamar essa função, que é o s.system, com esses argumentos, que é o RMRF, e aí o resultado disso, ou seja, o retorno dessa função, vai ser o objeto deserializado. É isso que o Pickle vai entender. Então, quando eu chamo aqui data igual pickle.dumps, beleza, ele serializa, e aí quando eu chamo pickle.loads, ele vai chamar essa função. Ele vai apagar todos os meus arquivos, e ele vai achar que o meu retorno é o objeto que eu quero. Então, se eu mando esse Pickle para alguém, e a pessoa carrega esse Pickle, ela vai rodar esse código sem saber que ela está rodando. Ela vai rodar um código de apagar tudo. E beleza, isso já é legal. Mas a gente consegue fazer muito mais coisa com o Pickle. E vocês vão ver. Primeiro, vamos entender como que o Pickle funciona, um pouco mais. A gente tem no Python um módulo chamado Pickle Tools, que a gente consegue fazer o disassembly do Pickle para entender como que ele funciona por dentro, né? O que exatamente significa cada coisa. Eu peguei o Pickle aqui, aquele mesmo Pickle do Exploit Pickle, e coloquei no protocolo 0, para a gente ver como ele exatamente o que significa cada caractere dele. E aí a gente consegue entender exatamente como escrever um código, como escrever um Pickle, né? A gente consegue montar um Pickle na mão. Vamos entender exatamente o que ele significa. Ele começa com C. O C significa que ele vai invocar uma função. Isso aqui é bem complexo, mas não precisa guardar para sempre, não é uma coisa tão assim, mas é interessante. O C significa que ele vai invocar uma função. Então ele passa o C, passa o nome do módulo, POSIX, quebra a linha, passa o nome da função, system. Quebra a linha, ele vai começar a passar os argumentos dessa função que ele vai passar, né? Então ele faz essa marca aqui, que é esse mark com o parênteses, e começa a passar os argumentos. O primeiro argumento vai ser aqui, esse V, Unicode, né, que está aqui na linha 9 com esse 15 aqui, é um string Unicode, né, RMRF,
beleza? Quebra a linha e coloca um T, indicando o T está ligado a essa marca. O T sempre vai estar ligado com a marca do parênteses, que significa que a tupla encerrou. Então, ele abre a tupla com parênteses e fecha a tupla dos argumentos com T. Então, nesse caso, só tem um argumento, que é essa string Unicode. E aí, aqui, com R, é o reduce, que é a execução da função. Então, ele vai executar essa função que ele chamou aqui no C, né, que ele importou aqui no C, ele vai chamar essa função com os parâmetros que ele colocou aqui, e aí a última coisa que ele vai colocar aqui no pickle é esse ponto, para encerrar o pickle, ele precisa colocar esse ponto, é padrão. Beleza. Só que agora, para executar código arbitrário, eu quero executar mesmo qualquer código, qualquer coisa. Eu fiz aqui um código pequeno de reverse shell. O que é uma reverse shell? É um jeito de você ter um atacante ter acesso a uma shell, ou seja, ao terminal de uma vítima, né, de um computador de uma vítima, mas de um jeito que o computador do atacante fica sendo o servidor e o computador da vítima fica sendo o cliente. Isso é bom para o atacante porque isso passa a maioria dos firewalls, porque o firewall ele normalmente bloqueia a conexão que está entrando, mas não bloqueia a conexão que está saindo. Então, a gente tem aqui um código bem básico de reverse shell, ele vai conectar aqui no socket e vai ficar chamando o subprocess. Eu quero executar isso aqui. É uma função inteira. Como que a gente vai serializar todo esse código aqui, sabe? E fazer ele executar? Bom, primeiro, para serializar esse código todo, a gente não consegue serializar o código com pickle. A gente consegue serializar a função, mas a função não vai ser chamada em si. Então, para serializar o código arbitrário mesmo, a gente consegue serializar com outra coisa, que é o Marshall. O Marshall é uma coisa, é um módulo que veio antes do Pickle, que ele serializa, ele não é mais tanto usado para serialização, porque o Pickle ele é mais moderno, ele consegue fazer umas coisas melhores. Mas para a gente vai ser muito útil, para a gente atacante vai ser muito bom. Então, ok, a gente vai pegar o Marshall, a gente vai fazer o dumps, ele tem a mesma função do Pickle, que são o dumps e o loads. A gente vai pegar aqui o dumps com a nossa função reverse shell.dundercode, ok? A gente vai ter os bytes aqui, e aí a gente consegue pegar e fazer com os bytes, a única coisa que eu faço aqui é converter para base 64, porque com base 64 eu vou ter uma string melhor, um pouco melhor do que ter os bytes em C. Ok, para executar isso, antes da gente passar para Pickle, só para entender, a gente precisa primeiro converter, tirar de base 64, né? Carregar aqui com o Marshall, converter para uma função aqui com function type e chamar aqui o reverse shell. Beleza. Passando essa parte aqui rápido, viu? Porque senão não vai dar tempo de falar das outras coisas. E aí aqui a gente consegue montar o Pickle malicioso. Só que a gente monta na mão mesmo, viu? A ideia é a mesma coisa do outro Pickle. O que a gente faz? A gente vai chamar uma função atrás da outra. É um pouco mais confuso porque tem uma função dentro da outra. Mas olha só o que a gente faz. Eu vou falar bem por cima mesmo. A gente vai primeiro chamar a função function type, porque é a função que a gente vai converter aquele código em função. Então eu vou chamar o C para pegar types, o módulo types, function type, quebra a linha, function type dentro do módulo types, beleza. Abro parênteses porque eu vou começar a passar o parâmetro para o function type. Que parâmetro tem dentro do function types? Bom, vou ter que chamar outra função. C, módulo Marshall, quebro a linha, função loads do módulo Marshall. O que vai dentro dessa função loads? Abro parênteses, vou ter que chamar outro módulo. C, base 64, quebra a linha, B, 64 decode. O que vai dentro do B64 decode? Abro parênteses para começar a passar os parâmetros. O que vai dentro do B64 decode? Vai toda a string do base 64, que que vai ser a nossa função em base 64, né, serializada. Então eu passo toda ela, beleza. Aí agora eu coloco o T para fechar, né, porque fechou a tupla aqui de parâmetros do base 64, e coloco o R para chamar a função do base 64 decode. Então, beleza, agora ele chamou a função do base 64 decode. Coloco o T para fechar a função do Marshall.loads, o R para rodar a função do Marshall.loads. Então, rodou aqui o Marshall.loads. Function type, ele recebe outro parâmetro, que tem que ser as variáveis globais. Então, eu passo aqui o C, passo o built-in globals, beleza, fechei aqui. Aí, enfim, ele vai chamar e vai rodar. E aí eu vou só colocar uma demonstração aqui para a gente conseguir passar para o próximo ponto. E aí eu só gravei esse gifzinho, só para ficar um pouquinho mais claro como funciona. Eu tenho aqui um servidorzinho na direita, rodando, esperando conexão, e quando a pessoa carregar o pickle malicioso na esquerda, que é aquele pickle que eu acabei de mostrar, ele vai conectar na hora. Ele vai rodar na hora e ele vai conectar. Então aí eu vou ter acesso ao reverse shell, né? O atacante vai ter acesso ao reverse shell, e ele vai conseguir rodar que comando ele quiser no computador da vítima. Então, é basicamente isso.
Prevenção. O que a gente consegue fazer para se proteger disso? Bom, a primeira coisa é assinar o pickle com HMAC. O que significa isso? Significa pegar a hash do arquivo, né? A hash significa uma assinatura do arquivo. Ou seja, essa assinatura condiz exatamente ao conteúdo do arquivo. Se o conteúdo do arquivo for modificado, a assinatura não vai bater. Então, eu guardo essa assinatura e aí eu sei que se o conteúdo mudar, a assinatura vai mudar e aí eu não vou mais confiar nesse arquivo, eu não vou mais carregar esse arquivo. Pronto. A outra alternativa é eu não usar o pickle. Eu usar um padrão de serialização mais seguro, como um padrão de texto, como o JSON é. O JSON, eu coloquei um exemplo aqui, ele é sem graça, ele só... uma string, ele vai transformar numa string. Por quê? Porque ele é de texto, mas ele é mais seguro, ele é universal, ele não é tão poderoso quanto o Pickle, né, para Python, mas ele é bem mais seguro. Terceiro ponto, para a gente fechar a questão de execução de código arbitrário, vamos falar do poder do pip install. Eu quero falar o que acontece quando a gente roda pip install, né? Pip install é o comando que a gente usa quando a gente quer instalar pacotes externos do Python. Primeira coisa que o pip faz, ele identifica as requisições base e os argumentos que a gente passou para ele. Segunda coisa que ele faz, ele vai resolver as dependências e determinar o que vai ser instalado. Terceira coisa que ele faz é determinar o método que ele vai instalar. E a quarta coisa que ele faz vai ser instalar os pacotes em si. Eu quero falar um pouco sobre o terceiro passo, que é determinar o método de instalação. E vou falar resumidamente como que ele determina o método de instalação. Só explicar primeiro o que é essa will que eu vou falar aqui. A will é um arquivo binário que o Python tem, né, que a gente tem para distribuir pacotes Python. É um método mais seguro, vou falar um pouco depois ali porque é mais seguro, e é um método de instalar que é mais rápido, é um método melhor, mais moderno, que nem todo mundo usa, não é obrigatório quando você vai colocar um pacote, por exemplo, no PyPI, não é obrigatório que você coloque uma will, mas é um método melhor e é recomendado você sempre criar uma will, fazer o build da will quando você vai colocar um pacote externo lá no PyPI. Então, enfim, quando você vai instalar no pip, quando ele determina o método de instalação, o que ele está fazendo? Bom, ele primeiro verifica se tem uma will disponível. Se tiver uma will disponível, ele vai baixar a will e instalar por ela. Agora, se não tiver, ele vai baixar o código-fonte do pacote. Se for possível fazer o build da will pelo código-fonte, ele vai fazer o build da will e instalar por ela, e se não, ele vai instalar pelo setup.py. Eu quero falar aqui desse caso de não ter a will disponível. Por quê? Porque, independente se for possível fazer o build da will pelo código-fonte e não for, nos dois casos, ele vai rodar o setup.py. Por que ele vai rodar o setup.py? Porque para fazer o build da will é através de um comando do setup.py, que é o setup.py bgist will, aqui, ó. Então, para instalar pelo setup.py install, para fazer o build da will é bgist.will, mas com setup.py. E o setup.py é um arquivo complicado, né? Porque é um arquivo de metadados, mas é um arquivo Python, ou seja, é um arquivo muito poderoso que deveria ser de metadados. Então, aqui eu tenho um exemplo que está na documentação do Python mesmo, e a gente consegue ver que ele está passando aqui um monte de argumentos aqui, né, por setup. E olha aqui no começo, a gente vê que ele está pegando aqui, é uma coisa muito comum, esse exemplo aqui é uma coisa que acontece muito, né, no setup.py, que ele está pegando, lendo o arquivo readme para passar para long description, né? E só que isso aqui pode parecer uma coisa trivial, mas é execução de código arbitrário. Ele está lendo um arquivo, ele está fazendo uma outra coisa, que não é o setup, que é além da invocação da função setup, ele está fazendo isso no meio do código. Então, toda vez que rodar o setup.py install, toda vez que rodar o setup.py bgist will, ele está chamando isso aqui também. E se a gente colocar qualquer outra coisa ali, ele também vai rodar essa qualquer outra coisa. Então, eu coloquei o mesmo código de reverse shell que a gente colocou ali no Pickle, aqui. A única coisa que eu mudei foi, em vez de colocar subprocess call, eu coloquei subprocess.popen, porque o subprocess call, ele é um código blocante, viu? Ele vai travar, e aí ele não conseguiria instalar o pacote em si. O subprocess.popen, ele vai abrir o processo e ele vai continuar o código. Então, ele vai conseguir fazer a instalação, mas ele vai continuar rodando. Então, a pessoa vai instalar o pacote dela, mas vai rodar o processo e ele vai abrir o reverse shell para a pessoa. Aqui tem uma demonstração. Ó, eu coloquei um pacote lá no PyPI malicioso, depois eu apaguei, viu? Não tem mais esse pacote. Viu? Na hora que instala, ele conectou ali no reverse shell, e aí o atacante já tem acesso, instalou, ó, a pessoa já vai ter ali, ela consegue, o pacote está instalado, é como se tivesse dado tudo certo, e a pessoa tem ali o reverse shell ativo. Qual é isso na prática? Porque você pode pensar, não, eu não vou instalar nenhum pacote doido, assim, eu só instalo os pacotes mais famosos. Mas o que acontece muito, que é muito comum, é o tal de type squatting. Que é isso? Quando você vai colocar pip install requests, por exemplo, que é um pacote muito famoso, um pacote muito comum, e você comete um erro de digitação, porque isso acontece, isso é muito comum. E aí você coloca, por exemplo, nesse caso aqui, você troca uma letra por outra,
alguém colocou, alguém pensou nisso, que seria comum um erro de digitação, e colocou um pacote malicioso no lugar para esse erro de digitação. E isso acontece muito. Essa notícia aqui de 2021, o PyPI ele tirou quase 4.000 pacotes em um período muito curto, pacotes maliciosos que eram duplicatas de outros. Outra coisa que aconteceu muito também foi o pessoal colocar nome de pacote porque o PyPI permitia isso, eu não tenho certeza se ainda permite, nome de pacote que era de coisa de biblioteca padrão, sabe? Então, por exemplo, JSON, OS, MEF, sys, colocar lá no PyPI, e o pessoal que é iniciante no Python via, sei lá, exemplo com o pessoal usando JSON, OS, MEF, achava que tinha que instalar, colocava pip install isso, e era uma coisa maliciosa. E pronto, funcionava. Outro risco na prática é através do parâmetro extra index URL, que ele pega ele é para quando você quer usar um repositório privado, além do repositório PyPI normal, só que em vez de ele usar o repositório privado exclusivamente, ele vai usar os dois. E aí tem empresa privada que usa isso achando que está usando... eu quero instalar alguns repositórios no pacote no PyPI público e alguns do meu repositório privado da empresa. O problema é que se alguém colocar no PyPI público com o mesmo nome do repositório privado no PyPI, do repositório privado da empresa, e aí o do PyPI público tiver uma versão com número maior, na hora que ele rodar o pip install, ele vai instalar o que tem a versão maior. E aí a pessoa pode instalar na empresa o pacote malicioso. Isso aconteceu, viu? Eu coloquei essa notícia aqui, não vou falar sobre ela porque não tem tempo, mas isso aconteceu e esse cara ganhou, tipo, sei lá, quase R$1 milhão de reais com bug bounty por causa disso. Prevenção. Quando você rodar o pip install, você pode usar essa flag only binary, que só vai instalar se tiver o will, viu? Então, quando você rodar isso, ele só vai instalar se tiver o will disponível. E aí é segura, viu? A will não é vulnerável a isso, ela não vai acontecer isso. Porque ela não roda setup.py. Você pode também usar o require hashes, porque aí ele vai verificar se a hash bate, né, do arquivo. Isso é importante por quê? Porque uma possibilidade seria injeção através de, por exemplo, DNS, se tivesse alguma coisa de man in the middle. E você nunca instala um pacote como sudo, né, ou como administrador. Então, nunca faz isso, nunca roda sudo pip install, nunca. Quarto ponto, agora um ponto mais rápido. Dependências desatualizadas. Só que é importante entender que vulnerabilidades são coisas comuns e são encontradas sempre em todo tipo de pacote, todo tipo de programa. Eu coloquei aqui exemplo de Django, que é uma coisa que eu uso muito, né? Então, o CVE aqui, que é um repositório de vulnerabilidades, aqui identificou uma SQL injection, né, potencial, através de uma função ali do Django. E aí, através deles, quando liberaram 3.2.5, resolveram isso. Só que aí você tem que atualizar para 3.2.5. Então, você tem que sempre ficar atento. Prevenção isso é acompanhar os releases dos pacotes, e você pode acompanhar também as listas de vulnerabilidade do CVE. Só que é uma coisa gigante, sabe? Sempre tem coisa nova. O importante mesmo é você sempre acompanhar as releases dos pacotes que você usa. 5 Python desatualizado, né? Além das dependências desatualizadas, a gente tem a questão do Python desatualizado. De novo, vulnerabilidades são encontradas sempre. O Python também tem muita vulnerabilidade que acontece, que é descoberta, vira e mexe. E é resolvida. Python é um projeto open source, sabe? O pessoal está sempre resolvendo as coisas. E isso é resolvido com os novos releases. Só que tem uma coisa que é importante entender do Python, que é o status das branches. O Python, ele tem cada release do Python dura 5 anos. Vocês podem ver que o último release que está sendo mantido aqui, o mais antigo, é o 3.6. Isso significa que antes do 3.6, a partir do 3.5, ou seja, de 3.5 para trás, não é mais mantido. Nada, não tem atualização. Então, se for encontrado um problema de alguma vulnerabilidade no Python 3.5, ou 3.5 para trás, não vai ser resolvido. Não vai ser resolvido de jeito nenhum. Então, não use Python 3.5. E a partir de, sei lá, no fim de 2021, não use Python 3.6. É por isso que é importante você sempre usar uma versão um pouco mais atualizada do Python, porque quando ele passa desse momento, quando ele chega no end of life dele, ele não vai mais ser atualizado nem para segurança. Ele tem esses momentos, só quando ele por exemplo, só a branch main vai ser atualizada para novas features. Só a branch 3.10 e 3.9 vão ser atualizadas para bug fix. As outras são para security. Mas quando ele chega no end of life, nem para security, nem para problemas de segurança. Eles param de mexer nela de vez. Então é importante você sempre ficar atento com isso. Outra coisa é você ficar atento com funções que ficam obsoletas, né? Eu coloquei um exemplo aqui no módulo tempfile.maketemp, né?
é uma função que ficou obsoleta, que é uma função aqui, deprecated, porque é uma função que pode apresentar um problema de segurança, e isso vai estar sempre na documentação, eles vão sempre falar sobre isso na documentação, por isso que é importante você sempre ficar atento e sempre dar uma lida. O problema dessa função em específico é que ela não cria um arquivo temporário, ela só cria um nome de arquivo temporário. Então, se você cria um nome de arquivo temporário, depois tem que criar o arquivo temporário na mão, você tem um problema de race condition, né? Se alguém cria esse arquivo antes de você vai ter um problema de segurança. Sexto ponto, string format não guarda segredos. Isso aqui é uma coisa simples também, é que quem controla a formatação pode ver tudo. Isso nem sempre é um problema, viu? Isso não é uma coisa muito grave, mas é importante entender isso. Eu coloquei aqui um exemplo, que também não é meu, viu? Quando eu coloco o link aqui é porque o código não é meu. Mas isso aqui é importante entender também, que é o seguinte, esse exemplo é o seguinte, eu coloquei aqui coloquei não, essa pessoa colocou, mas vamos explicar. Tem aqui uma variável que seria esse config, com essa chave secreta aqui, secret key. Aí você tem essa classe evento, beleza, e essa função de formatar. Se a pessoa controla formatar, ela está recebendo duas coisas, a string de formatação e a variável em si que vai estar sendo formatada. Mas o importante é que a pessoa, seria o usuário, vai ter acesso a essa string de formatação. A pessoa tendo acesso a string de formatação, ela pode passar, por exemplo, isso. Ela pode passar a variável em si, né, que seria o event, e ela consegue pegar, a partir disso, .dunder init, .dunder globals, e pegando o dunder globals, ela consegue ter acesso a qualquer variável dentro do programa. Tem acesso a qualquer variável, se você tiver uma variável sensível, se você tiver alguma constante sensível, como, por exemplo, config, ela consegue ter acesso ao secret key, e aí consegue pegar a chave secreta. Claro que isso, no geral, não vai ser muito perigoso para você, porque você normalmente você nem vai usar isso, o seu usuário normalmente não tem acesso. Isso é mais comum quando, talvez com log, mas vale a pena. É importante saber que quem controla a formatação consegue ver tudo. Isso aqui é um exemplo de como fazer isso de uma forma segura, mas eu não vou passar por isso aqui, porque não tem tempo. Vamos falar agora de um outro assunto legal, que é o problema do pseudo-aleatório. Eu vi esse tweet há um tempo atrás, esse ano, e é um tweet complicado. Ele fala sobre... eu tirei o nome da pessoa também, para não, enfim, expor, mas era dando uma dica de como fazer uma senha segura, um gerador de senha segura com 4 linhas de Python. E aí ele tem esse código aqui, que ele importa string, ele que junta os caracteres aqui com os caracteres, as letras ASCII, pontuação, dígito, legal. E aí ele junta aqui, pegando o random, né, random.choice, com 32 caracteres. E assim, uma senha com 32 caracteres aleatórios entre letras e símbolos, pontuação e dígitos, é uma senha segura, é legal, é uma senha bacana, ok. Mas isso tem um problema muito, muito grave, que é o problema do módulo random e a seed. O random do Python, ele não é aleatório. Porque, na verdade, o random de qualquer computador não é aleatório. Isso é importante entender. Aleatoriedade de computador não existe, né? Aleatório é uma coisa... A gente já entraria em filosofia, mas eu não vou falar disso. A gente trabalha com computador com pseudo-aleatoriedade, e aí a gente tem algoritmos de geração de número pseudo-aleatório. O algoritmo de geração de número pseudo-aleatório do random, ele não é criptograficamente seguro. Por quê? Porque ele funciona através de uma seed, ou seja, ele é determinístico. Vocês podem testar isso aqui. Se vocês passam essa seed com string Python Brasil, e vocês rodam esse código, ele vai dar exatamente essa senha. Vocês podem testar, ele vai dar exatamente essa senha. Sempre, toda vez ele vai dar a mesma senha. Por quê? Porque ele é determinístico. Porque ele depende da seed. E se você não passa uma seed? Se você não passa seed nenhuma, aí ele vai usar uma seed mesmo assim, mas ele não vai falar para você qual é a seed. A seed é o tempo do sistema. Então, se você descobre qual é o tempo do sistema que a pessoa gerou a senha, você consegue descobrir qual é a senha que deu. Qual é a senha que a pessoa criou. Então, o random não é seguro. Qual é a alternativa? Bom, você tem algumas alternativas, porque você tem como fazer, usar coisas aleatórias seguras no Python. Você tem o módulo secrets, que é o mais recomendado. E aí eu coloquei exemplo aqui, que você tem várias maneiras de fazer isso. Você tem o secrets.tokenx, que aí você consegue fazer passando o número de bytes aqui, e aí ele vai fazer gerando hexadecimal aqui. Você também consegue fazer o secrets.choice, porque você tem a mesma função do random, e só que aí ele é criptograficamente seguro, porque ele vai usar do os.random, né, que pega, por exemplo, no Linux, ele usa o dev random, que é criptograficamente seguro.
é também pseudo-aleatório, não deixa de ser pseudo-aleatório, porque não existe aleatoriedade real no computador. Você também pode usar o S e o random diretamente, ali, como no segundo exemplo ali. E você também pode usar basicamente, todas as coisas dentro do módulo random, praticamente todas usam aquele algoritmo que não é criptograficamente seguro. Tem só uma classe lá dentro que é segura, que é essa System Random, que eu mostrei aqui embaixo. Com ela, você pode ficar tranquilo que ela é criptograficamente segura. 8. Cuidado com arquivos bomba. Ok. Isso aqui também é uma coisa que a gente vai passar um pouco rápido, porque eu não vou mostrar isso executando, porque isso é uma coisa que pode dar problema. Mas só vou falar de alguns exemplos aqui. O Billion Left Attack, ele é um ataque a XML. Ele pega um XML aqui, que é um XML curto, né? Ele tem alguns kbytes, né? E só que ele tem essas entidades aqui que meio que se autorreferenciam. E quando você expande ele, né? Quando você faz o parse dele nas bibliotecas de XML, e isso aqui, essa imagem que eu coloquei aqui em cima, mostra que tudo no Python, tipo, todas as bibliotecas nativas do Python de XML são vulneráveis a esse ataque. Ele vai explodir sua memória, ele vai... esses poucos kbytes vão usar muitos gigas de memória do seu computador. Então, é uma coisa perigosa. Se você lê um arquivo XML sem você inspecionar antes, ou sem você saber o que você está lendo, você pode ocupar muito na memória do seu computador. Mas você tem uma prevenção, que é usar o pacote Defuse XML. Isso, inclusive, é um pacote externo, mas é, inclusive, recomendado pela documentação do Python. Então, se você for lá na documentação do XML do Python, na documentação oficial, ele vai falar para você instalar o Defuse XML se você precisar de segurança, se você precisar disso. Ele vai proteger isso dessas bombas de XML. E aí, quando você for rodar... Mas o que é essa proteção? Não é que ele vai abrir e não vai explodir sua memória. Ele não é genial, ele não consertou tudo isso. Ele vai simplesmente não abrir. Ele vai dar um erro e falar, é proibido, sabe? Ele tem ele está com essas entidades, ele não vai abrir. Ele só tem essa trava de segurança que a biblioteca padrão não tem. Outro exemplo que eu estou dando aqui é de tarbomb, né? Tar é um tipo de arquivo que eu vou falar tipo de arquivo de arquivamento. Aqui não é compressão, né? Mas é para você juntar um monte de arquivo junto. Você pode juntar com o gzip, né? Para comprimir também. E o tarbomb é você colocar um monte tipo, sei lá, milhares de arquivos dentro de um tar, para quando uma pessoa extrair tudo de uma vez, sem saber que está extraindo tudo de uma vez, ela, através, por exemplo, do extractial aqui do Python, ela extrair um monte de arquivo numa pasta e sei lá, também ocupar muito do armazenamento do computador. E o path traversal é um problema também que é bem grave, que é o seguinte: quando você coloca, e que a biblioteca do Tarfile aqui do Python é vulnerável, quando você coloca o nome de um arquivo, quando você faz o tar de um arquivo no Python, você pode colocar o nome que você quiser. Ó, aqui nessa primeira imagem, eu coloco o tarfile.add, e esse segundo parâmetro que eu passo é o nome do arquivo que eu estou colocando ali dentro do tar. Eu posso passar o nome que eu quiser. Se eu passo esse nome aqui, que é um nome relativo, né, com ponto, barra, na hora que eu extrair, ele vai entender como se eu estivesse voltando do diretório, né? Ponto, barra é o símbolo para eu voltar de diretório. E aí, na hora que a pessoa for extrair, né, com o Starkshell, que ele vai extrair diretamente, ele vai extrair para a pasta anterior. Isso é um grande problema, porque se eu colocar, sei lá, colocar um nome de arquivo que é um arquivo que a pessoa já tem no computador e eu coloco ali, a pessoa vai sobrescrever um arquivo que ela tem no computador sem ela saber, sabe? Ela vai sobrescrever, sem ela querer sobrescrever, vai perder um arquivo que pode ser valioso para ela, e pode ser um arquivo que é realmente importante, pode ser uma chave para alguma coisa, pode ser uma coisa realmente séria, e ela vai perder isso na hora que ela fizer a extração. A prevenção é não usar o extractial sem inspeção, né? Não existe uma outra coisa muito segura para o tar. Na verdade, o melhor é não usar o extractial sem inspecionar. Então, o ideal é você, quando você for passar por um tarfile, é você olhar quais arquivos tem nele e ver, por exemplo, então, o que você pode fazer é olhar, por exemplo, se tem alguma coisa com ponto no meio do nome, e se tiver, você levanta uma exceção, fala que tem um arquivo malicioso ali no meio. Se não tiver, você extrai direitinho.
Último ponto, chegando no último ponto, é a search para debug. Para que serve a search, né? O que o assert faz, exatamente? Aqui, coloquei um exemplo simples. Se eu faço uma search 1 igual a 1, ele tá ok. Se eu faço a search 0 igual a 1, ele me dá a assertion erro. Ou seja, ele vai verificar se a expressão que eu coloco é verdadeira. Se for falsa, ele vai me dar a assertion erro. A search, ele é usado primeiramente para debug e para teste, né? É para isso que ele é para ser usado. Esse exemplo aqui que eu coloquei é um exemplo diretamente do PyTest, né? No PyTest a gente pode usar a search diretamente, é uma maravilha. Então, aqui é um exemplo de como a gente pode usar o assert para testar as coisas. Só que aí tem gente que acha que a gente pode, por exemplo, fazer algumas gambiarrinhas e economizar linhas com o assert, e acha que isso pode ser muito valioso. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma aplicação que eu queira executar alguma coisa no código, mas antes de executar essa coisa no código, eu preciso verificar se a pessoa colocou uma senha correta. Então, ok, eu tenho essa senha secreta aqui, né, que é uma constante. Eu vou pegar a senha da pessoa usando a função getPass, ali do módulo getPass, que é basicamente o input, só que não vai aparecer a mensagem, né, para quem não conhece. E aí, aqui, na primeira imagem, eu estou fazendo isso na mão, né? Eu verifico aqui, if senha for diferente da senha secreta, eu vou fazer um raise value error e falo que a senha foi incorreta. Na segunda aqui imagem, uma coisa que eu já vi muitas vezes acontecer, é a pessoa trocar esse if senha, fazer o raise, para uma linha só. Ela quer colocar não, ela quer economizar. Ela coloca uma assert senha igual a senha secreta e com a mensagem ali senha incorreta. Então, ela muda ali, né, a verificação com o raise só para um assert. Só que será que isso é a mesma coisa? A verdade é que não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque eles não são equivalentes porque, na verdade, o assert, ele tem uma outra verificação antes. Ele verifica se a constante debug é verdadeira. E a constante debug, ela é uma constante que diz respeito a uma flag do Python, que é a flag O. A flag O, que é uma flag de otimização. Então, se essa flag não for passada, e ela normalmente não é passada, a debug vai ser true. Então, normalmente debug true, e aí quando eu faço o assert, ele vai dar o assert erro normal quando a expressão ali for falsa. Agora, quando eu passo essa otimização, todo assert é ignorado. Então, ela não vai rodar o assert. Quando eu rodo ali o assert, mesmo um sendo diferente de 2, ele não vai dar o assert erro. Então, aquele código que você achou que era seguro, sabe? Ele não vai mais ser. E aí ele para de funcionar. Ok, esses eram os pontos. Eu quero falar um pouco agora de como a gente pode auditar nosso código para resolver alguns desses problemas de segurança, para a gente conseguir observar melhor esses problemas de segurança. A gente tem muitas opções para isso, viu? Eu não vou listar elas agora, por causa do tempo. Eu vou só falar de uma, que é o Bandit, que é a minha preferida, eu gosto muito dele, é open source. A gente roda ele chamando ele pela linha de comando, e ele vai retornar assim, por exemplo, eu chamei aqui num pacote que eu tenho aqui, e ele me retornou falando que eu estava usando o Randall, e que esse gerador aqui, esse gerador pseudo-aleatório não é adequado para propósitos de criptografia. E para mim não tem problema, porque eu não estou usando para propósito de criptografia, mas ele me avisou, e beleza, agora eu sei, sabe? Bacana, eu consigo analisar isso pro projeto que eu estou ali usando. E aí ele me dá outras métricas também, é bem bacana, é muito útil. Para finalizar, para a gente fechar, alguns pontos chaves para você sair dessa palestra, o que você precisa lembrar, o que é mais importante você lembrar para sair com alguma coisa de hoje, é o seguinte. Nunca confie no input do usuário. Então, da maioria das coisas que a gente falou aqui hoje, a maioria das coisas, o que é mais perigoso vem do input do usuário. Então, o eval, quando que o eval é muito perigoso? Quando a gente pega o input do usuário. Quando que o pickle é perigoso? Quando a gente vai carregar um pickle do usuário sem a gente saber o que é. Quando que XML bomb é perigoso? Quando quando a gente vai abrir um arquivo XML que a gente não sabe de onde veio. O tar, quando a gente vai abrir um arquivo tar que a gente não sabe de onde veio. O pip, o pip não é do usuário, mas quando a gente vai abrir uma coisa que a gente não sabe de onde veio. A gente não pode ficar confiando em coisas externas sem verificação. Nunca confie. 2, evite executar. Eu coloquei evite, não coloquei nunca execute, porque tem exceções, tem momentos, e eu não vou colocar como uma regra. Mas evite executar código Python como sudo, como administrador. Tente sempre usar o princípio de menos privilégio. Então, quando você não precisa dar uma permissão
para a máquina, né, para o Python, não dê essa permissão. Rode com o menos privilégio possível. É muito difícil você criar dentro do Python uma sandbox. Então, é muito difícil você criar dentro do Python, você criar proteçõezinhas. É muito mais fácil você colocar o Python dentro de uma sandbox. Então, é muito mais fácil você dar menos privilégio para o Python do que você, dentro do Python, ficar criando proteção. Então, é sempre importante cuidar disso. Terceiro ponto é manter sempre o sistema atualizado. Isso tanto do seu computador quanto o Python e os seus pacotes. Isso é muito importante. Sempre tenha isso em mente, assim, tenha atenção nisso. Quarto ponto é ler a documentação. Isso é uma coisa que é muito importante. Assim, eu acho que a documentação do Python não é o melhor lugar para você aprender as coisas. Não é o lugar mais amigável. Você tem blogs muito melhores, você tem canais no YouTube muito melhores. Mas a documentação é a maior referência para você ver questões de segurança, porque é onde com certeza vai falar se tem alguma vulnerabilidade naquela biblioteca. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, na primeira imagem é o do Tarfile. Eles colocam ali um warning bem grande em vermelho, falando para você nunca extrair sem inspeção. No Pickle, eles colocam ali bem grande no começo, falando o Pickle não é seguro. No Random, eles colocam ali falando que não é para usar para segurança. Então, isso é uma coisa que você pode ter garantia que na documentação vai ter. Então, eu recomendo outras coisas, outras maneiras de aprender sobre assuntos de Python, mas é sempre importante dar uma olhada na documentação para procurar essas coisas, para procurar o warning, para procurar se tem alguma coisa, para procurar se tem se está desatualizado, se uma função ficou obsoleta, se tem algum aviso de segurança. É realmente importante. Quinto ponto, use uma ferramenta ou algumas ferramentas de análise estática de código, como, por exemplo, o Bandit, que é open source, e tem algumas que você pode integrar até com o GitHub, o GitLab, no seu fluxo de CI/CD, e isso vai facilitar muito para você, né, no dia a dia do seu desenvolvimento, e vai garantir a qualidade do seu código e a segurança do seu código num nível muito, muito mais elevado. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Opa! Obrigada. O tempo é corridão, mas foi bem massa. Assim. Muito obrigada por compartilhar com a gente seus conhecimentos. E é isso, gente. Não dá tempo de falar mais nada. Eu tinha alguns recadinhos, mas vou deixar para a próxima. Agora vem palestras relâmpago. E muito obrigado, Ian. Muito obrigado ao Giliard e a Kathleen e a Ju, que está aqui na infra comigo. E boa noite a todos. Até mais. Obrigado, viu, gente?